Hoje a gente vai comentar da Larissa Manoela, tá? Nessa parte não vai ter mais tanto palavrão, não vai ter tanta coisas assim, negociadas, não vai. A gente vai tentar entender o caso da Larissa Manoela que ocorreu nessa semana, né? Muitas pessoas comentando o que tinha acontecido, a situação do Pix da Larissa Manoela. E eu trouxe uma pauta bem completa. Na verdade, eu acabei de ver a pauta aqui. Eu vou acabar pegando um vídeo de resumo no YouTube, porque eu acho que vai ser mais dinâmico da gente assistir, porque tem muita matéria. Tudo começou, esse burburinho, né? Começou quando a mãe da Larissa, uma família da Larissa Manoela, né? Vendeu a casa dela, sem o consentimento dela. Saiu, tipo... Sabe aquelas notícias de, tipo, do Léo Dias? Léo Dias afirma que Larissa Manoela está tendo crise depressiva. Essas coisas muito, tipo, do nada, sabe? Eu tenho depressão grave. Saiu essa notícia muito do nada, assim, tipo, tinha muita cara de que fosse fake. Muita cara, assim, porque a Larissa Manoela tava trabalhando, óbvio, mas tava meio sumida, as pessoas, tipo, tava lá só fazendo o trabalho dela, não tava envolvida em nada até o momento, né? Enfim, ela soltaram a notícia e era verdade, né? Realmente era verdade. A Larissa Manoela entrou em depressão porque eles simplesmente venderam a casa da menina em Orlando e ela não sabia, supostamente. Depois saiu uma outra versão de que ela sabia sim e tudo mais, mas eu acredito que não. Não acho que ela sabia, não. Pelo que aconteceu, né? Por tudo que aconteceu e pelo histórico da mãe dela, né? Não acho que ela sabia disso, não. Crise depressiva, controle obsessivo, nova Sandy. Os bastidores da crise entre Larissa Manoela e os pais. E aqui explica basicamente e também reduza drasticamente a gordura da barriga usando isso por 7 dias. Então tá bom. Então tá. E além disso, uma coisa que não comentaram muito foi que além da Larissa ser controlada de forma financeira, né, dos pais dela decidirem absolutamente tudo sobre o dinheiro dela, eles também controlavam quem ela era, basicamente. Fuga da prisão. Larissa Manoela não brigou com os pais só por dinheiro. Silvana, Takis e Gilberto Elias não se falavam mais. E não é de hoje. Eles se afastaram definitivamente, segundo fontes, há mais de 5 meses. Esse colunista apurou que a atriz deixou de ser empresariada pelos pais e assumiu a própria carreira. Quis fugir de um sentimento de prisão criado dentro de casa. Além disso, ela descobriu movimentações financeiras feitas com seu dinheiro sem sua autorização. E aí, nesse momento, toca a seguinte música. O Michael Jackson falou que blogueirinha agrediu ela, diz Nós Story, fonte, vozes da cabeça dela. Que ela encontre ajuda, né? Que ela encontre Deus. Um beijo pro Michael Jackson. Vale destacar que a tutela financeira de Larissa sempre esteve no comando dos pais. O rompimento, ao contrário do que tem sido mostrado na mídia, é com os pais e não apenas com a mãe, que se mostrava mais à frente do seu agenciamento. Além disso, também teve a situação onde a mãe dela parou de seguir ela nas redes sociais, né? Mãe de Larissa expõe afastamento da filha e diz não gostar de novo genro. Ela já tinha várias vezes mostrado que ela não gostava de várias coisas que a filha gostava, né? Por exemplo, uma vez elas estavam em viagem para Orlando e chamou muita atenção alguns stories que ela fez, né? Dizendo que... Vou mostrar pra vocês. Quando voltam pro Brasil, por mim já teria voltado. O que a senhora tá achando dos Estados Unidos? Não tem nada de diferente. O que tem feito aí por Orlando? Nada. Uai, você coloca a caixinha de perguntas e responde super seca. E as perguntas estão vindo molhadas. Uma grossa, gente. Em vez de curtir a viagem com a filha e tudo mais, ela preferiu postar vários stories sendo grossa e se dizendo abertamente contra estar naquele lugar. A gente fala muito sobre mãe narcisista, né? Só que isso é basicamente um grande exemplo. Uma mãe que só pensa no que ela quer. É o jeito que ela quer que a filha seja vista. O que ela quer fazer com o dinheiro da filha. A forma que ela quer que a filha seja agenciada. As coisas... o namorado que é a filha dela, mas o namorado é da filha dela, mas quem tem que gostar é ela. É tudo sobre ela, nunca sobre a
filha. Depois desse unfollow, teve a Larissa Manoela se pronunciando, né, sobre essa situação e respondeu sobre um follow e a indireta contra o noivo. O que posso dizer é que estou em um momento muito feliz da minha vida e acho que é importante a gente ser feliz, aproveitar os momentos, disse a artista. O meu relacionamento é de muito respeito, de muito carinho, de muito amor. E minha família é minha base, meu porto seguro. Agora estou pensando em construir, levar adiante esse núcleo que sempre me inspirou. Não foi muito pra frente, né? Isso tem um tempinho já, deve ter 1 mês ou 2 que aconteceu. Isso foi antes dela terminar tudo que ela tinha com a família dela. Agora aconteceu tudo que rolou no Fantástico. Que isso do Fantástico foi... Gente, acho que o estopim, assim. Tipo, acho que foi a oficialização de tudo que ela já tinha dito, assim. Sobre todas as situações, né, que já tinha acontecido com a mãe dela e tudo mais. Ela ir no Fantástico, né? Poxa, um dos programas mais relevantes da atualidade, né? Da televisão atual. Ela realmente não queria ter mais nada a ver com a própria mãe. A gente vai ver o vídeo do Jean Lucas sobre isso. Amiga, eu vou colocar no rapidinho, porque já são quase o horário de eu sair. Já é 9h43, já era pra eu ter saído. Eu sabia que esse caso ia dar reviravoltas. E vamos falar sobre Larissa Manoela, a filha ingrata. Será que ela pode ser vista como a filha ingrata? A gente vai entender porque agora a gente tem mais informações sobre o caso que eu trouxe aqui no canal contando as polêmicas da Larissa Manoela, mas tiveram atualizações fortíssimas. Porque eu quero saber o que você deu de presente Dia dos Pais pro seu pai. Porque a Larissa Manoela deu um grande exposed no Fantástico. Mas assim, tava precisando talvez? Eu acho que talvez sim. Porque estamos aonde? Estamos em um... Quase derrubei a água em um Ivy. Eu vou expor ela. O quadro onde trago tretas e casos de rádio, youtubers gringos ou brasileiros, no caso, Larissa Manoela, celebridade brasileira, que deu um grande exposed nos páginas no Fantástico. E essa história deu tanta reviravolta que você vai parar agora e deixar o seu like pra fazer esse vídeo ser entregue pra mais pessoas, tá? E vamos usar a hashtag nos comentários FreeLari, tá, gente? Porque muita gente comparou esse caso com o caso da Britney Spears, inclusive, o Free Britney, enfim, porque é realmente assustador o que aconteceu com a Larissa Manoela, agora contado pela versão dela completa, porque antes eram suposições. Então vamos lá, já deixou o like, já deixou seu comentáriozinho? Pois é. Vocês lembram que no último vídeo que eu fiz, tá passando aí na tela, era um vídeo completo sobre as polêmicas da Larissa Manoela, e o final do vídeo era sobre essa última polêmica aí com os pais. E tinha muitas coisas que eram suposições, sobre os pais não gostarem muito do namorado dela, do novo relacionamento, sobre eles estarem tentando proteger ela de alguma coisa. E novidades surgiram aí depois que a Larissa foi no Fantástico, domingo agora, na última semana, pra falar sobre o que de fato aconteceu pra ela romper aí com os pais dela, depois de toda essa polêmica aí nas redes sociais. Eu não vou fazer uma apresentação da Larissa Manoela, porque eu já fiz outro vídeo, todo mundo já conhece a Larissa Manoela, atriz gigantesca, enorme nas redes sociais, já tem 18 anos de carreira, sendo que ela tem 22 anos de idade. Então você vê aí a história que ela tem. Já lançou disco, fez filme, novela, um monte de coisa. O fato é que essa história toda começou, como eu contei no outro vídeo, quando a mãe dela deu unfollow nas redes sociais e transformou isso numa questão pública, porque antes era uma coisa ali só entre elas. Eu não vou ter como colocar os trechos da matéria do Fantástico, mas a gente vai comentar bastante, eu vou dar bastante minha opinião sobre esse caso, eu vou trazer aqui umas outras informações também, de coisas que estão falando nas redes sociais, vou trazer alguns depoimentos de psicólogos também, enfim, tem muita coisa nesse vídeo. Mas se você quiser assistir o depoimento que a Larissa Manoela falou lá no Fantástico, né? Vocês podem assistir aí na Globo.com ou então no site do Fantástico, porque aqui eu vou resumir o que ela disse, depois vou dar minha opinião e comentar as outras coisas, mas a gente não vai mostrar trecho aqui, porque senão a Globo derruba meu vídeo e tira a monetização dele, então não dá pra botar trecho. Eu fui tentar upar o vídeo do Fantástico, ver se dava direito autoral, e deu a seguinte mensagem: retiramos o vídeo do ar como já foi feito antes, então não foi a primeira. Eu não fui a primeira louca. Olha o que apareceu aqui. Termos e políticas. Não foi possível enviar o conteúdo, ele é igual a um vídeo que já foi excluído devido a um pedido de remoção por direitos autorais. Globo Comunicações. Então nem me atrevo. O que acontece? Uma das suposições que estavam falando era o fato de que os pais não gostavam do namorado, como eu falei pra vocês. O lance é que a Larissa Manoela disse no Fantástico que não tem nada a ver com o noivo dela. Atualmente ele é noivo, né? Que não tem nada a ver com ele. E que, na verdade, as discussões com os pais começaram a acontecer depois que ela resolveu se impor e entender mais sobre o que acontecia nas empresas dela e na questão financeira ali da carreira dela. Por quê? Os pais sempre cuidaram da questão financeira da Larissa e ela nunca entendia muito bem. Ela recebia mesada, gente. Só pra vocês terem uma ideia, ela recebia um valor fixo, aparentemente não era muito grande, que ela usava ali no decorrer do mês. E se ela precisasse de mais dinheiro, ela tinha que pedir pros pais dela. Inclusive a própria Larissa chegou a dizer... Então, é uma coisa que eu, sinceramente, sempre reparei na Larissa. Por mais que a Larissa fosse muito grande, muito rica, eu nunca vi, por exemplo, ela com nada de luxo. Nunca vi ela com bolsa cara, sapato caro. Nunca. Qual que é a sua bebida favorita, Lari? Ai, água. Tipo, era sempre ela, tipo, ela tava bonita, sempre, óbvio. Sempre bem apresentada e tudo mais, uma roupa babado. Mas nunca com luxos, assim. Acho que a única vez que eu vi ela com uma roupa mais diferente foi no baile da Vogue que ela foi. E que ela tava com uma roupa, tipo, bem extravagante, assim, azul, sabe? O que provavelmente foi a mãe que mandou fazer e tudo mais. Enfim. Isso numa entrevista no Lady Night da Tata Werneck, onde ela comentou ali numa espécie de conversa com a Tatá, falando: ah, não, porque eu tenho uma mesada, não sei o que, a Tatá brincou, né? Ah, mas é um salário e não sei o que. Ela, não, quando eu preciso de mais dinheiro eu tenho que pedir pros meus pais. Então isso já era um fato que já era dito aí na mídia sobre a relação da Larissa com os pais e sobre o trabalho. E também aconteceu a mesma coisa no jogo dos pontinhos que aconteceu como é o nome? Do Silvio Santos. Ela falou mais ou menos a mesma coisa. Que ela recebia uma mesada e tudo mais. E aparentemente a mesada continua até hoje, sem correção monetária, sem nada.
Gente, a inflação subiu e a mesada da Larissa Manoela continua a mesma. Maria Joaquina, quanto é que você recebe atualmente? Atualmente, assim, eu peço para os meus pais, dentro dos conformes, assim que a gente fala, o que assim, os meus pais limitam bastante, assim, falam o que dá, o que não dá. Então, assim, eu peço as coisas, daí eu consulto eles e vejo se dá. Mas, às vezes, até, acho que essa semana eu comprei um sapato pra mim, chamado Não foi Sneaker. isso que eu perguntei. Quanto é que você recebe dos seus pais de mesada, grana? De grana? Ah, depende, mas não geralmente sei lá, 100. Não, quanto é? 100 por aí, Silvio. O trabalho dela. O lance é que depois que a gente vai envelhecendo, a gente começa a querer entender mais as coisas. Já aos 18 anos, ela resolveu falar, e aí, o que tá acontecendo com o meu dinheiro? O que eu tenho? Eu quero entender melhor. E as coisas em relação ao dinheiro e as empresas dela estavam bem nebulosas ali com os pais. Como eu contei pra vocês no outro vídeo, a Larissa Manoela, ela começou a carreira dela muito nova. E isso fez com que os pais dela, por acreditarem no potencial... Então, eu lembro da Larissa, quando eu era bem pequeno, assistindo uma novela que passava numa fazenda, assim. Inclusive, teve o primeiro beijo lésbico da TV, assim. O primeiro beijo lésbico do SBT, sabe? E ela já era, tipo, minúscula, assim. A gente era muito pequeno, os dois. Tanto eu, tanto ela. A gente tem uma idade parecida. E já tava trabalhando, já tava na labuta, já. O dela como atriz e na estrela que eles vinham ali em casa, eles abdicaram das próprias carreiras pra focar ali na carreira da filha, que no caso era uma estrela mirim, né? Pra fazê-la ali acontecer. Então eles meio que começaram a virar gestores da carreira dela. E o trabalho deles virou esse. Então eles meio que largaram os próprios empregos. Isso é muito importante a gente mencionar aqui, porque a própria... Aparecendo mais e sendo grossa com o povo, quem? Ah, é porque a mãe tá aparecendo. Entendi. Achei que o que tava sendo grossa, que medo. Eu odeio ser grossa com as pessoas. A Larissa falou isso. Mas eu acho que também quando você tem 4, 5 anos, você não tem vontade de ser uma atriz. Você não tem vontade de ser um ator, você é muito novo pra isso. Isso é muito mais uma vontade dos pais do que até uma vontade da própria criança também. Eu acho que quando você é muito novinho é realmente difícil, mas tem pessoas... Eu, por exemplo, quando era novinho, sempre gostei muito de palco, sempre gostei muito de falar. Eu acho que talvez ela já tivesse essa disposição, mas talvez não fosse um sonho, porque quando você é tão novo assim, você nem entende o que é um sonho, o que você quer da sua vida. Nossa, mas 4 anos eu tava comendo meleca ainda. Realmente, pois é. A Larissa chegou a mostrar alguns áudios e conversas de WhatsApp que ela tinha com a mãe e com o pai, onde ela constantemente pedia dinheiro pra eles pra fazer coisas simples. Só pra vocês terem uma ideia. Gente, esse viralizou. Faz um pix de milho pra mim, por favor. O meu não habilitou ainda. Meu Deus. R$10? 10. Gente, eu não consigo rir. É muito triste. É muito triste. Muito se fala, né, sobre o patrimônio dela. A gente ainda vai falar, a Xuxa ainda vai falar sobre quanto que era, né? 80 milhões, 80 não, 18 milhões de reais. E vocês acham que 18 milhões é muito? Mas pra uma pessoa igual a Larissa Manoela, 18 milhões pra um patrimônio, pra uma carreira de 18 anos no mainstream, que a gente tá falando de uma atriz na segunda maior emissora do país, tá? A gente tá falando de uma pessoa que atualmente está fazendo a Globo, que já fez filmes, que já fez tudo, é muito pouco. Muito pouco mesmo. 18 milhões. Mas é porque ela quer comprar uma bolsa cara, ela mandava mensagem pros pais. Não, às vezes ela não tinha dinheiro pra comer uma casquinha na praia ou pedir uma água de coco, e ela mostrou, inclusive, esse áudio dela falando ali pra mãe, né, e pro pai, numa mensagem, dizendo, vocês podem, por favor, me fazer um pix pra eu poder pagar aqui uma água de coco? Isso na praia. Então vocês imaginam o nível de falta de controle financeiro que ela tinha. Uma menina com uma carreira dessa, com o dinheiro que ela tinha, ter que pedir dinheiro pra comer uma coxinha na praia. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? O fato é que as discussões começaram a acalorar entre ela e os pais. Isso de acordo com o que a Larissa falou aí no Fantástico, tá? Ela começou a pressionar eles, ela começou a fazer reuniões esporádicas pra entender o que tava acontecendo na empresa, e ela queria saber como tava o contrato social dessas empresas, que é o contrato onde fala ali sobre a sociedade dela com os pais, porque ela era sócia na maior parte das empresas dela com os pais, e ela queria entender a porcentagem, queria entender o todo. E aí, meus amores, é que o susto vem, que vocês não estão preparados. Sentem na cadeira, e quem assistiu ficou chocado, vai ficar chocado de novo, que é o seguinte. A Larissa Manoela e os pais, eles tinham 3 empresas em conjunto. A primeira empresa era a empresa da Lari. Essa foi a primeira empresa fundada, né? Essa empresa foi fundada quando ela era bem nova. E a segunda empresa era especificamente da Larissa. Só que o lance é que os pais, eles tinham liberdade total pra tomar todas as decisões dessa empresa. Ou seja, tinha uma cláusula ali no contrato social, né, dizendo que eles podiam decidir, trocar alguma coisa de lugar, enfim, mexer em questão financeira, sem qualquer autorização da Larissa. Então, apesar de eles não serem donos dessa empresa, eles tinham total liberdade ali pra mexer na empresa. Quando você é dono, você tem direito ao dinheiro da empresa. O que eles eram nessa segunda, eles eram administradores. Por mais que o dinheiro não fosse deles, eles podiam fazer o que quiser, podiam transferir pra qualquer conta. Então eles não tinham dinheiro, mas tinham controle. O que, no final das contas, é a mesma coisa, né? Porque você tem controle sobre o dinheiro, você tem basicamente o dinheiro. Eles podiam assinar, se comprometer, fechar contratos por ela, tudo isso eles conseguiam fazer. A terceira empresa, como eu falei pra vocês, que eram 3, a terceira era uma holding. Uma holding é uma empresa que cuida das outras empresas, como se fosse uma empresa Max que cuida das outras. E essas duas empresas entraram dentro dessa holding. A ideia é que essa holding reunisse todo o patrimônio das outras duas empresas, então acho que meio que deu pra entender como é que funcionava aí o negócio da Larissa. Pois bem, depois da Larissa começando a cavucar em tudo, tentando entender o que tava acontecendo com a vida profissional dela e principalmente com a conta bancária, né, das empresas, já que ela trabalha há 18 anos, ela tem 18 anos de carreira, com 22 anos de idade, a mãe dela parece que começou a ficar um pouco estressada aí com ela tentar se meter nessas coisas e mandou um áudio aí, elas tiveram algumas conversas, a Lari disponibilizou aí pro Fantástico, e tem um áudio onde ela fala que a Larissa ia ter apenas o título de mãe, e que ela, como basicamente ela estivesse dizendo que a Larissa não tinha mais mãe, porque ela tava tomando essas decisões aí, e aí tem um áudio se vocês quiserem ouvir. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada ter. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe, pra você só vai ter o título de mãe.
Agora vocês se perguntam, tá, Gia, mas qual que era a porcentagem? Não sou mais sua mãe se você não tá deixando mais eu roubar o seu dinheiro. Ó, corta aqui, corta aqui. Ó, não quero mais. Ó, corta aqui, ó, corta, ó. Dela na empresa, ou nas empresas, né? Só pra vocês entenderem, gente, a primeira empresa, ela tinha uma porcentagem de 2% da empresa. 2% em cima de uma empresa, sendo que ela é a força de trabalho de toda essa empresa. Ela é a marca Larissa Manoela, ela é a Larissa Manoela. E ela só tinha 2% da empresa, enquanto os pais tinham 98%. A ideia da Larissa, então, nessa conversa com os pais, foi começar a pensar numa redistribuição, né, dessas porcentagens, porque é realmente muito absurdo o fato dela ter só 2% em cima de um trabalho que, basicamente, é ela que faz. Ah, ok, eles cuidaram da carreira dela, eles foram administradores. Beleza, mas 2%, gente, acho que qualquer pessoa acha isso um absurdo. A Larissa, então, ofereceu pra eles aí, depois de muita conversa, e não foi uma conversa tranquila, tá, gente? A conversa envolvendo advogado, basicamente os advogados tiveram que entrar em contato com os pais, com esse oferecimento aí, porque eles já tinham, a relação já estava estremecida, eles não estavam se falando muito bem, então a Larissa procurou uma equipe de advogados, fez um contrato oferecendo uma alteração na empresa, basicamente fazendo essa redistribuição aí de valores, onde a Larissa ficaria com 60% dos ganhos da empresa e os pais dela ficariam com 40%. Eu já acho que isso já tava muito que bom, porque, né, 40% em cima do trabalho de outra pessoa, eu já acho que é uma coisa bem boa. Ainda mais porque, querendo ou não, eles também ajudaram a gerir a carreira dela, eu acho que seria uma boa condição. Mas eu pergunto pra vocês acham que os pais de Lária curtiram essa ideia, gostaram, falaram, não, vamos fazer isso? Não. Os advogados deles responderam com uma contraproposta, dizendo que eles aceitariam se eles ficassem com 60% dos lucros da empresa, enquanto a Larissa ficasse com 40%. E além disso tudo, além do lucro, essa porcentagem também determina as decisões da empresa. Então, se eles têm 60%, basicamente eles vão escolher o que a empresa vai fazer, o rumo da empresa. É assim, voto. Quem vota sim, levanta a mão. A mãe e o pai. E a Larissa Manoela. E as decisões profissionais da carreira dela própria. Então é como se fosse basicamente eles tendo um controle sobre as escolhas dela como profissional. Basicamente eles falaram: querida, não vamos aceitar, um beijo, você que lute, tá? E a Larissa, ainda tentando ponderar, resolveu oferecer uma divisão 50-50, onde, né, eles conseguissem ali se resolver, 50 pra ela e 50 pra eles. Só que eles disseram que não, que eles só queriam se fosse 50-50 e se eles ganhassem 6% da renda dela pro resto da vida. Como se fosse uma pensão, exatamente. E disse pra eles que não haveria como ter essa porcentagem vitalícia. Ou por 10 anos, o que fosse. Obviamente, isso causou uma grande confusão. Inclusive, isso ainda está em questão judicial aí. Os pais dela, inclusive, se posicionaram, falaram que eles ainda iam responder toda essa questão, que a empresa e a questão jurídica deles ia responder, e fez com que a Larissa rompesse com os pais e começasse a tomar conta da própria carreira. Só que aí você pensa, tá, Jean, e todo o dinheiro que ela adquiriu em toda a vida, que essa confusão tá com quem tá o dinheiro, como é que tá? A Larissa disse que ela abriu mão de todo o patrimônio dela pra deixar pros pais e pra deixar pra eles uma segurança financeira por conta deles terem cuidado da carreira dela durante toda a vida. E basicamente, ela abriu mão de um patrimônio de 18 milhões de reais. O que é muito pouco. Muito pouco. Eu tava vendo essa matéria daqui. Eu sou chique, né, gente? A gente que é investigativa, a gente lê matérias. CEO da Mind estipula valor da fortuna de Larissa Manoela. Conheça os valores. Licenciamento de royalties, média de 4 milhões a 5 milhões por ano. Em 10 anos, 50 milhões. Publicidade, 15 milhões por ano, 150 milhões em 10 anos. 100 mil por mês, 1,2 milhão por ano e tudo mais, totalizando 217 milhões de reais. A menina tem 18 milhões ao todo. Casa, carro, tudo que foi comprado com o dinheiro dela, ela tem 18 milhões de reais. Isso é o que é dela. Não é querendo falar nada não, mas o que esses pais devem ter botado no próprio nome, o que eles devem ter embolsado, gente, não tá escrito. Ah, na verdade tá escrito sim, tá? Tá bem escrito aqui, tá? Tá bem escritinho, bem em letras cursivas. Ela basicamente abriu mão de todo o dinheiro que ela tinha feito pra carreira até agora pra deixar pros pais, pra ela se ver livre e começar a ganhar as coisas a partir de agora, começar a fazer o dinheiro dela e começar a fazer a renda dela a partir de agora. Ela então pediu pra eles assinarem um distrato pra eles saírem de sócios de todas as empresas, porque ela quer comandar os negócios dela sozinha, deixando esse dinheiro aí pra eles, e que até o momento eles não assinaram esse distrato, e que isso era uma coisa que tava deixando ela bastante magoada. O fato é que o barraco não terminou por aí. A assessoria jurídica dos pais dela, né, emitiram uma nota aí falando que na verdade ela estava faltando com a verdade, basicamente dizendo que a Larissa Manoela estava mentindo e inventando coisa. Os pais dela falaram que ela mente e que ela sabia sim o percentual que ela tinha na empresa e nas empresas, já aqueles 2% lá que ela tinha no início. Só que vamos lembrar, gente, que desde sempre ela foi muito nova. Se você chega pra uma pessoa, não sei com que idade eles fizeram essa empresa, tá? Mas se você chega pra uma pessoa de 11 anos e fala, você vai ter 2% de uma empresa, eu acho que uma criança de 11 anos não entende muito bem esses anos de porcentagem, o que vai ser pra ela. Então talvez, em algum momento, passaram essa informação pra ela, mas ela nem entendia. Isso que eu tô falando aqui é uma especulação, tá? Mas assim, eles dizerem que ela sabia, não quer dizer que de fato ela sabia, porque ela começou muito nova. Os pais também alegaram que ela tá fazendo um grande drama e que ela sempre utilizou todos os cartões de crédito dela, que ela tinha acesso ao dinheiro, que isso não é verdade, que ela não tinha só uma mesada e que ela tinha dinheiro sim, que ela inclusive tinha bastante cartão de crédito e que ela usava a maneira que ela queria. Eles também falaram que ainda não assinaram a sociedade das empresas porque eles receberam essa documentação no início de agosto. Então que eles ainda estavam dentro do prazo pra poder assinar essa documentação e resolver isso legalmente. Então que isso também era uma mentira e uma falácia da Larissa Manoela. Isso aí, obviamente, segundo a alegação deles, né? A assessoria jurídica dos pais também disse que ela não responde o pai e a mãe pelo WhatsApp, que eles não conseguem contato, então que eles também estão abertos a receber um contato dela, mas que ela também não procura eles. Na nota, eles chegam a dar um shadezinho falando que ela é ingrata e que ela chega a ser desrespeitosa com as coisas que ela falou. Mas aí no final, pra dar a passada de pano, né, depois de dar 3 tapas na cara dela com uma nota escrita, eles falam que sempre eles vão amar ela. Inclusive, isso é uma coisa que a própria Larissa Manoela também falou nessa entrevista, que apesar de todos esses problemas, eles sempre vão ser os pais dela e que ela sempre vai ter um
carinho Então, vai ser o pai dela, mas acabaram de falar que ela não vai mais ser a mãe. Como assim? muito grande por eles. A repórter, inclusive, ela chegou a perguntar se a Larissa acha que eles vão resolver essa situação toda. E ela diz que acha que sim, que existe bastante potencial deles resolverem em algum momento, que ela pelo menos espera que eles se resolvam. Mas ela disse que isso vai estar pra sempre marcado na história deles. E eu acho que é difícil ela superar isso depois dela ter enxergado tanta coisa. E acho que ter tido tanta mágoa em relação aos pais, gente. Porque isso que ela passou pra mim foi completamente surreal. Eu cheguei a falar pra vocês que uma das empresas ela tinha 2%, né? E tinha uma outra empresa que ela tinha uma cota de 33%. Então era dividido 33 pra ela, 33 pro pai e 33 pra mãe, só pra vocês entenderem também como é que funcionavam as outras empresas. O fato é que essa semana começaram a circular algumas notícias aí, dando a entender de que, na verdade, os pais dela estavam tentando proteger ela e, mais uma vez, enfiando o namorado dela aí no meio da história, o noivo, né? Saiu na Veja uma matéria que dizia o seguinte: Larissa Manoela teria brigado com os pais para dar presente de R$1 milhão pro noivo. Segundo o programa, a jovem atriz queria dar um veículo, uma Land Rover avaliada em 1,2 milhões dos pais, de presente para o então namorado e agora noivo André Luiz. No entanto, os pais não aceitaram o pedido, mas venderam o veículo por um preço abaixo do mercado, como uma forma de agradar aí o rapaz. Isso é uma coisa que começou a ser vinculada na mídia. Muita gente acha que, inclusive, essas notícias aí da mídia estão sendo meio que implantadas pra dar uma limpada aí na barra do nome dos pais dela. Isso é uma suposição, tá, gente? Isso é o que a galera está falando, porque agora tá começando a pipocar um monte de coisa aí na mídia. Essa história, inclusive, tá sendo muito comparada ao caso da Britney Spears, porque eu lembro que na época que aconteceu toda aquela história da tutela da Britney e toda a questão financeira que estavam envolvendo aí a Britney, muita gente não sabia ao certo qual era a verdade, porque tava muita gente falando, ai, isso é pra proteger ela, enquanto a galera sentia que ela tava sendo podada de resolver, tomar as decisões sobre a própria carreira e até de gerir o próprio dinheiro. E tudo com, estamos cuidando da saúde mental dela, ela não está estável pra cuidar das coisas, que foi descoberto depois que era bizarro. Eles basicamente dominaram a vida da Britney. Quem assistiu o documentário sabe. O fato é que várias hipóteses começaram a surgir em relação aos pais da Larissa Manoela e suposições falando até sobre eles serem narcisistas. As pessoas começaram a levantar esse tópico. A gente vai falar um pouco sobre essa questão narcisista daqui a pouquinho, mas antes eu queria dar a minha opinião sobre todo esse começo de história, porque ainda não terminou, a gente ainda vai continuar falando sobre. Mas o que eu acho é o seguinte: existe uma romantização muito grande em relação à família e a parentes no geral, tá? E eu vou dar aqui a minha opinião, e vocês podem deixar a opinião de vocês aí também nos comentários, pra gente discutir um pouco esse assunto antes de a gente voltar aqui no caso da... Eu vou dar a minha opinião também, porque eu sou um canal de opinião. Quando a gente tem um problema com uma pessoa de fora, uma pessoa do trabalho, ou um amigo de infância, sei lá, qualquer coisa, a gente sente uma facilidade muito maior, às vezes, de tirar uma pessoa da nossa vida. Mas a gente sente uma dificuldade muito grande de tirar uma pessoa da nossa vida quando ela é um parente, ou quando ela é uma pessoa da nossa família. Parece que por uma certa culpa, ou pelo fato da gente sentir que a gente deve alguma coisa àquela pessoa porque ela nos deu a vida, ou porque, eu cresci com ela, nossa, ela é minha prima, tava desde que eu era novinha. Então a gente tem uma certa dificuldade de se afastar de pessoas que a gente tem laços familiares. E eu acho que, na verdade, a gente tem que normalizar isso. Porque o fato de uma pessoa ter o seu laço sanguíneo não faz com que essa pessoa seja uma pessoa que te faça bem. Às vezes é uma pessoa que te faz extremamente mal. Às vezes é uma pessoa que te derruba. Às vezes é uma pessoa que te coloca pra baixo. Então o fato dela ter o seu sangue não necessariamente faz ela ser uma pessoa que você precise amar pro resto da sua vida ou ter na sua vida pra sempre. E eu acho que a própria criação que a gente tem é sempre, mas é família não sei o quê, família se perdoa. E assim, muitas vezes isso é só pra manter as pessoas em um relacionamento tóxico, onde o pai sacaneia, a mãe sacaneia, e até a sociedade vê, nossa, vocês não estão falando com seus pais, teve até aquele convite famoso de casamento de, não chamamos nosso pai, se alguém quiser, pode pagar o pix do psicólogo aqui. Eu vi esse convite. Esse convite viralizou bastante, inclusive no TikTok, era um casal, né, e eles não convidaram os pais pro casamento justamente porque eles tinham problemas com os pais aí. E isso que o Lucas falou é muito real, assim. Eu acho que essa coisa de a gente se culpar, sabe? Ou se colocar numa situação. Eu acho que tem muitas pessoas que passam por situações difíceis, inclusive se você tem uma situação, uma relação complicada. Não deu pra me dar a minha opinião porque é exatamente a mesma. Agora, com essa história da Larissa Manoela, voltando aqui pro foco, né? Teve gente que começou a meter o bedelho aí, desesperadamente, que é o caso do ex da Larissa Manoela, o Thomas Costa, que resolveu falar que, na verdade, ele entendia um pouco essa situação. Ele tem uma opinião um pouco diferente da nossa, porque ele diz que tem certeza que os pais da Larissa Manoela não fizeram isso com nenhuma intenção de maldade. Eu vou deixar o texto aqui do que ele falou, até porque ele tem uma vivência parecida com a da Larissa, né? Porque eles começaram na mesma novela, ele também começou muito novo, e os pais dele também geriram ali o dinheiro dele. Então ele fez uma declaração aí no Instagram dele. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem e tirarem as opiniões de vocês, porque a opinião dele é bem contrária da minha. Eu me identifico com essa situação, por isso eu tô vindo aqui falar. Tenho certeza que muitos outros famosos também se identificam. Já vi, inclusive, que sim. Eu passei por uma situação bem parecida. Eu e a Larissa, a gente fez a mesma novela quando a gente era criança. Esse aí não supera nunca, né? Vai ser eternamente o ex da Larissa Manoela, pro resto da vida. Vai morrer sendo o ex da Larissa Manoela. A gente começou a trabalhar muito cedo e todo o dinheiro, falando de mim agora, todo o dinheiro que eu ganhei, todo esse tempo trabalhando, dos meus 9 aos meus 18 anos, eu não vi esse dinheiro em momento nenhum. Tudo que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 pra frente. Eu comecei do zero. Assim, foi uma situação complicada, que envolveu situação familiar, sim. Mas o que acontece? Qual foi o erro dos nossos pais, na minha visão? Os nossos pais, eles eram convidados a estar com a gente lá somente como acompanhantes. Só que nossos pais acabavam se envolvendo em negociações, em trabalhos, em fechamentos de contrato, sendo que a gente deveria ter pessoas especializadas em cada área para fazer essas coisas, porque tá entrando numa área nova, não é a área da minha mãe, não é a área da mãe da Larissa, começar no meio da televisão, todas essas coisas. Então, são pessoas que não sabem fazer. Então, na minha visão, esse foi o erro dos nossos pais, mas na minha visão também, eu acho que não deve ficar existindo briga em família. A minha visão, você tinha que calar a boca. E essa é a opinião do Thomas Costa, o que vocês acham? Pode colocar aqui embaixo. Agora a gente vai voltar pra aquele tópico que muita gente da internet começou a falar, que é sobre, possivelmente, né, criar uma teoria de que os pais da Larissa Manoela sejam pais narcisistas. Muita gente não conhece esse termo narcisista. Eu acho que é uma coisa legal pra vocês saberem um pouco. Eu gosto bastante dessa área de psicologia. Eu não sou um profissional, então isso é muito importante deixar claro aqui. Muitas das coisas que eu sei foi lendo, foi me informando, foi vendo insights de psicólogos. Então, se você for psicólogo ou psiquiatra e quiser deixar uma opinião mais precisa e mais profissional aqui nos comentários, tá totalmente aberta a caixa de comentários, porque eu sou uma pessoa leiga falando sobre o que eu já li sobre, o que eu já estudei sobre. Então pode ser que eu fale alguma coisa aqui que não seja tão certa, então me perdoem, não é com má intenção, mas
mas vocês podem jogar aí no Google e entender mais. De acordo com o psicólogo, o Marcelo Camparim, no site dele, ele disse algumas coisas em relação à questão narcisista. E algumas características que podem fazer a gente identificar pessoas narcisistas e principalmente parentes. E bem importante deixar claro que a gente não está diagnosticando ninguém, não está falando nada disso, mas que algumas pessoas levantaram e por isso... Ai, o canal do Jean é tão politicamente do correto. O meu... essa Tonha aí, chata, a mãe da Larissa Manoela é essa Tonha. São duas vertentes completamente diferentes. Tá trazendo esse ponto. E até bom também pra outras pessoas verem que talvez a pessoa esteja passando uma relação com pessoas... Uma pessoa narcisista, exatamente. Vale lembrar que muitas dessas características, elas podem ser confundidas com proteção, e é óbvio que a gente tá falando do exagero dessas características, tá? Porque não é porque uma pessoa tem uma característica dessa ou faz alguma dessas coisas que ela necessariamente é narcisista. Até porque, gente, narcisismo não pode ser simplesmente diagnosticado olhando ou vendo uma situação. Você precisa passar com um psicólogo, um psiquiatra pra ele entender, né? Pra um profissional entender e de fato saber se uma pessoa é narcisista ou não. É basicamente isso. Obrigado, Gianluca, pelo vídeo maravilhoso. E eu espero que vocês tenham entendido essa situação da Larissa Manoela. Pra finalizar, a gente tem a matéria do UOL, que acabaram de mandar aqui no chat. Larissa Manoela fez empréstimo e viveu de favor na casa do noivo. Ela não tinha dinheiro guardado, não tinha plano de saúde e precisou ser acolhida pelo ator e sua família enquanto aguardava a virada de contratos pela empresa dela. Não foi um período fácil, afirma uma pessoa próxima. Ainda de acordo com as fontes, do que ganhou quando era agenciada por Silvana e Gilberto, Larissa Manoela só ficou com um apartamento em seu nome e um carro. Nem mesmo a mansão em que morava na Barra da Tijuca estava no nome de Larissa Manoela. Eu falei que eles tinham botado no bolso e ninguém acreditou, supostamente. Com sua mudança de vida, a atriz vendeu o apartamento que estava em seu nome e deu entrada em uma casa. O dinheiro do apartamento não foi o suficiente. Larissa precisou fazer empréstimo milionário. Atualmente, ela paga as parcelas do empréstimo mensalmente com o dinheiro dos novos trabalhos. Amiga, mas tá começando do zero comprar mansão? Começa do zero, compra um puxadinho, compra uma casinha humilde, entendeu? Fazer um empréstimo milionário, não, dá pra morar numa casa mais humilde por um tempo. Depois, quando for coisando, óbvio que não é o que ela merece, né? A bichinha trabalhou mais que o cão, mas não é uma decisão muito boa de se tomar, né? Tipo, em vez de comprar uma casa que o valor dê, fazer um empréstimo só pra morar numa casa melhor. Assim, começa com uma casa básica e tudo. Não julgando ela e tudo mais, mas julgando sim. Tô julgando sim. Mas não é de se impressionar, porque parece que é uma menina que não teve muita educação financeira. Os pais privaram ela desse conhecimento o máximo que eles puderem, entendeu? Eles privaram a menina de saber tanto sobre dinheiro, tanto sobre a própria empresa. Tanto é que agora isso tá entrando em jogo e ela tem 22 anos, entendeu? 22 anos. E inclusive eu fiquei sabendo que a Larissa Manoela, ela chegou na perna da Alexandrismos, abraçou a perna da Alexandrismos e falou: Tia Xanda, eu tive uma vida muito difícil. Tia Xanda, me dá um pix pro milho, tadinha, gente. Ai, que ódio. Minha sorte foi que eu mesmo tava administrando. Que, poxa, minha mãe, se fosse deixar na mão da minha mãe sabe muito pouco sobre isso. Eu ia viver a Larissa Manoela 2. Se deixasse o dinheiro na minha mão, pelo menos deu certo, graças a Deus. Aí eu consigo hoje ajudar a minha mãe. Porque dinheiro, gente, não adianta. Sempre dá briga. Sempre tem briga. Não adianta.